está assistindo mais um capítulo do ProFoco, o programa de formação continuada da Agroceres Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional e acreditamos que conhecimento é essencial para dar um importante passo para esta evolução. Temos o prazer de compartilhar conteúdo, pois sabemos que assim estamos contribuindo com o produtor brasileiro. Confira agora o tema deste vídeo e aproveite! Olá pessoal, eu sou Rafael da Costa Pereira Inocentini, sou consultor técnico comercial da Agroceres Multimix, aves de postura, no estado de São Paulo. Eu vou conversar hoje com vocês sobre alguns tópicos na área de biosseguridade. Então, quando a gente analisa um sistema produtivo de uma maneira geral, tem uma conceituação antiga, que na verdade já foi modernizada, que se apoiava em três principais pontos: a genética, a nutrição e o manejo. Então nós tínhamos um conceito que o equilíbrio entre esses três pontos nos levavam a uma curva de produção ótima, no caso o exemplo de uma produção de aves de postura, de uma linhagem do mercado, linhagem branca. Então a gente tem no equilíbrio entre esses três pontos, nós teríamos sucesso no nosso sistema produtivo. Só que daí surgem alguns questionamentos, como por exemplo, e se soltarmos um vírus nesse sistema produtivo, ou uma bactéria, ou se ocorrer uma onda de calor? Aquela nossa curva de produção bonita, ela passa a ter dentes no seu perfil, o que sinaliza prejuízo, perda de lucratividade e prejuízos no momento que nosso país vive não é uma coisa interessante de termos. Então esse conceito de equilíbrio entre três pontos evoluiu. Ele evoluiu então do equilíbrio entre genética, manejo e nutrição para uma estrutura mais complexa envolvendo 5 pontos: genética, manejo, nutrição, ambiência e sanidade. Hoje essa apresentação vai ter foco na sanidade. Então, se nós olharmos uma definição clássica sobre biosseguridade, nós chegaríamos nesse ponto, nesse parágrafo. A biosseguridade abrange um conjunto de medidas que visam impedir a entrada e saída de agentes e uma definição bastante longa. Se nós tentarmos resumir essa definição com os principais pontos, nós chegamos então que a biosseguridade é um conjunto de medidas que visa prevenir a disseminação de doenças. Com isso, nós vamos ter rebanhos livres, chegando em maior produtividade e garantia de mercados. Hoje a avicultura brasileira, principalmente no setor de corte, a gente sabe que depende muito da exportação de carnes. Então, se porventura algum dia tivermos algum problema sanitário de notificação obrigatória internacional, como influenza aviária, nós perdemos o mercado e nossa avicultura como um todo vai sofrer bastante. Falando um pouco sobre agentes e doenças de riscos que nós estamos acostumados a ver por aí no campo, então nós teríamos algumas principais, como a salmoneloses, as micoplasmoses, falando sobre bactérias. Pensando um pouco em vírus, teríamos a bronquite infecciosa, temos o pneumovírus. Então são todos agentes que causam infecções nas aves, levando a prejuízos econômicos, perda de produtividade. E o maior problema deles é que eles são invisíveis a olho nu. Então a gente não consegue ver eles entrando numa granja. A gente simplesmente acaba vendo os sinais clínicos, os sintomas dele dentro do nosso sistema produtivo. Então, pontos de controle que nós temos que ter para evitar que esses agentes entrem num estabelecimento de produção. O programa de vacinas seria um ponto bem importante nessa estrutura de pontos de controle. O programa de vacinas bem executado, atentando-se para as vias de aplicação, as idades de aplicação e o principal manejo de aplicação de vacinas nos lotes, é bastante importante para prevenir a entrada dessas doenças. Porém, há um fator que se chama pressão de infecção. A pressão de infecção, então, é a quantidade de patógenos que estão circulando no ambiente que podem gerar uma potencial doença. Então, nós temos que trabalhar para evitar que os agentes cheguem ao sistema produtivo e, de uma maneira eficiente, diminuir que ocorra a entrada dele, porque livre de bactérias e vírus nós nunca vamos ser. A gente tem que deixar eles em níveis aceitáveis dentro de um sistema e que eles não vão causar doenças. E por onde vêm esses agentes de infecção, então, que podem nos causar prejuízos no sistema produtivo? Temos os roedores, que têm uma relação bem próxima com a ocorrência de salmonelas. As aves silvestres, aves de vida livre,
que são refratários às doenças causadas pelos agentes infecciosos, porém os agentes infecciosos podem estar presentes nelas e serem transmitidos pela presença dela nas granjas. Temos o próprio vento, a ocorrência de transmissão de doenças via aerossóis carreadas pelo vento. Caminhões, carros, caminhões sejam de ração, sejam de galinhas, que vão entrar no sistema produtivo. As matérias-primas, a ração, pode veicular doenças para dentro de um lote. E quem seria o agente principal? Seria o ser humano mesmo, que pode ter contato com vírus em diversas regiões. E como pode acontecer a visita em vários estabelecimentos, o próprio homem pode ser e é um dos principais transmissores de doenças. Ele vai num estabelecimento com um determinado problema, conforme ele visita outros estabelecimentos, ele vai levando esse problema que pode atingir uma proporção bem maior do que deveria. Então, como atuar em cada ponto desses mencionados agora, que são os potenciais transmissores dos agentes infecciosos? Como controle de roedores, existem armadilhas hoje que permitem que os ratos transitem por dentro delas, achem alimento. Esse alimento está impregnado com um raticida. O rato se alimentando, ele não morre instantaneamente. Ele vai para a toca, chegando na toca, os outros roedores vão lamber ele, é uma característica normal dos roedores, acabam se impregnando também do veneno e acaba se dizimando uma família ou uma quantidade maior de roedores. Porém, nós temos que lembrar que os roedores, mais uma vez, têm uma ligação muito forte com salmonela, que eles habitam lugares que tenham alimento e água, eles buscam abrigo e eles gostam de lugares limpos. Então, uma maneira de se evitar que eles achem alimentos é a utilização de pallets para a colocação de ração no interior dos galpões. Então, afastando a ração do chão, é dificultado o acesso do roedor ao alimento e é facilitado a limpeza dessa área de serviço onde está essa ração. Evitar vazamento em encanamentos, que fazem com que os ratos tenham uma fonte de água disponível, que é uma das coisas que ele vai buscar. Evitar ambientes bagunçados, então num ambiente como este demonstrado agora, é muito fácil do roedor encontrar abrigo, alimento e água, dada a desorganização do ambiente. E como eles gostam de lugares limpos, esses porta-raticidas demonstrados, eles têm que ser manejados semanalmente para fazer retirada de teias, de poeira, de sujeira, que fariam com que o rato deixasse de entrar nesse porta-raticida e não consumisse a isca. Falando um pouquinho dos pássaros, então, de vida livre, nós temos uma normativa do Ministério da Agricultura que exigiu que fosse colocada telas antipássaro nos aviários. Essas telas evitam que os pássaros adentrem no aviário e comam no mesmo coxo que as galinhas estão se alimentando. Então, foi uma exigência do Ministério da Agricultura, é uma instrução normativa. Porém, nada adianta a boa execução da instrução normativa se tivermos uma situação como essa exposta, na foto ao lado. Restos de carcaça de aves jogadas ao ar livre, propiciando ali uma boa fonte de alimento para urubus, por exemplo, conforme demonstrado. É interessante que seja recolhida a mortalidade das aves de dentro da gaiola, e dada a destinação correta para essas aves. E esses pequenos passarinhos, por mais que sejam bonitos, sejam agradáveis de se ver, tenham um canto bonito, é interessante evitar o contato com eles e no sentido de não permitir que eles estejam próximos ao sistema produtivo, porque como alguns agentes infecciosos potencialmente perigosos para as nossas galinhas não fazem mal para essas aves, eles podem transmitir essas doenças mesmo estando aparentemente saudáveis. Então, o controle de insetos é interessante de ser executado também, uma vez que os insetos são potenciais transmissores de doenças, inclusive de verminoses. Uma possibilidade é a utilização de armadilhas para as moscas,
com a aplicação de inseticidas do lado de fora da armadilha. Então, por muitas vezes, é possível ver que o inseto entrou em contato com o inseticida antes de entrar na armadilha e morre do lado de fora mesmo. Essas armadilhas permitem com que se meça o volume e calcule o grau de infestação de moscas dentro do sistema produtivo. É um modelo eficiente, porém o que se tem que se atentar é, mesmo aplicando esse tipo de armadilha, se tivermos uma situação como esta, onde o esterco está jogado do lado de fora da granja, perto do sistema produtivo, a infestação de mosca vai ser muito alta e não vai ser possível controlar com simples armadilhas. O ideal é que o esterco seja retirado da propriedade ou, em situações que não há essa possibilidade, pelo menos que se enlone esse esterco e não permita que as moscas tenham acesso a esse material. Tomar muito cuidado com a cama dos aviários, que por vezes nós estamos cuidando dos arredores, porém não estamos cuidando adequadamente da parte interna do aviário. A cama molhada permite que as moscas colonizem e se multipliquem, chegando a situações de, por vezes, encontrar dentro de estabelecimentos uma infestação grande, inclusive com larvas, dentro do sistema produtivo. Controle biológico, então, aplicado a esses animais, conforme demonstrado para roedores, para aves, para insetos, ele nem sempre é aplicado para animais asquerosos. Por vezes nós temos esses animais com uma carinha de ingênuo, com uma carinha de sono, com um jeitinho sapeca, porém eles têm que ser mantidos longe do sistema produtivo, uma vez que eles também podem ser carreadores de bactérias, como as salmoneloses. Então, a utilização de cerca com alambrado em volta dos núcleos de produção é uma medida interessante que mantém esses animais do lado de fora da propriedade, evitando que eles transmitam esses patógenos, esses temidos patógenos. O isolamento das granjas é uma medida bastante importante, uma vez que o vento é um dos carreadores de agentes infecciosos. Então, há situações em que o isolamento acaba não sendo tão grande pelo próprio tamanho da propriedade ou por ser uma construção mais antiga. Então, opções que tem de controle nesses casos é a formação de barreiras verdes para que a própria natureza nos ajude a limitar a quantidade de patógenos sendo transmitidos de um núcleo para o outro. E também a aplicação de cerca, juntamente com a aplicação de cerca e alambrado, a formação de cerca viva em volta dos núcleos. Como, por exemplo, essa formação de sanção do campo em volta de um estabelecimento. A desinfecção de ambiente, ela é uma medida bastante interessante, uma vez que o uso de desinfetantes vai fazer com que a quantidade de patógenos no ambiente diminua bastante. Então, ela é uma ferramenta para ser utilizada no intervalo entre lotes, após uma lavação adequada. Então, é interessante que se retire todo o resíduo da atividade produtiva, lave o estabelecimento e depois faça a desinfecção para colocar os agentes patogênicos em níveis o mais baixo possível. Com as aves alojadas, é interessante o uso de nebulizadores e ventiladores para que se faça a nebulização de desinfetantes. Um dos protocolos recomendados é que se faça a desinfecção pelo menos 3 vezes por semana em dias consecutivos, para que, se houver algum agente patogênico circulante, esse agente seja diminuída a quantidade disponível dele no ambiente. Outros sistemas para granjas que são de pressão negativa, um sistema para fazer a desinfecção de ambiente é a utilização de desinfetantes no próprio cooling. Então, o ar que vai entrar nesse ambiente, ele carrega uma quantidade de desinfetante junto e ele é desinfetado na entrada dele ao passar pelo cooling. Então, é interessante que seja feito o controle do que vai entrar na granja, os caminhões que tenham que entrar, os veículos que passem pelo arcolúvio ou rodolúvio, conforme demonstrado na figura ao lado. É interessante que esse arcolúvio seja fechado com telhas para evitar a dispersão do desinfetante para áreas que não têm a necessidade, que fique focado
no veículo que está entrando. Porém, sistemas mais simples também são eficientes, conforme a foto mostrada ao lado. É interessante que mesmo caminhões de ração, caminhões que estão transportando frangas de reposição, sejam desinfetados também na entrada. O controle de qualidade dentro da fábrica de ração e as boas práticas de manejo de fabricação são bastante necessários, uma vez que o alimento é um potente carreador de problemas. O que é feito na fábrica de ração é distribuído em coxos e o que está no coxo vai direto para o bico da galinha. Então é interessante que a fábrica de ração seja trabalhada de uma maneira sempre o mais limpo possível, evitando-se vazamentos e acúmulo de poeira, que os produtos estejam em cima de pallets, sejam matéria-prima ou sejam produtos acabados, que isso facilita justamente a limpeza e dificulta o acesso de roedores ao alimento. O controle de roedores dentro de uma fábrica de ração é imprescindível, porém, faça a ressalva que é um ambiente fechado e, por normativa, não é possível usar aquele mesmo esquema de porta raticida. É necessário que se use armadilhas adesivas dentro desses ambientes fechados. O controle de fluxo de pessoas dentro da atividade produtiva é bastante importante, conforme mencionado no começo da apresentação. O homem é o principal transmissor de doenças num sistema produtivo. Então é interessante que se procure saber a procedência do visitante, atentar-se para a região que ele estava visitando nos últimos dias, porque o homem, mesmo que ele tenha ido para casa, tomado banho, trocado de roupa, trocado a botina, ele, pela narina, ele pode transmitir agentes infecciosos para dentro de um sistema produtivo. Só para ter uma base só para ter uma estimativa, os micoplasmas, por exemplo, eles podem ficar viáveis até 72 horas nas fossas nasais do ser humano e serem transmitidos, então, para dentro de um estabelecimento produtivo. E é interessante, então, saber onde o visitante esteve para saber que tipo de patógeno ele pode estar transmitindo para o sistema produtivo. Exigir que esse visitante faça vazio sanitário para ter contato com as aves, justamente para se eliminar esses agentes que podem ficar viáveis por um tempo maior nas fossas nasais ou no cabelo, etc. E ter um objetivo bem claro e bem definido para essa visita. Entrar com um foco e com uma necessidade bastante relevante para que esse risco seja minimizado e compensado. Uma medida interessante de controle é o uso de botas plásticas descartáveis, que evita com que sejam carreados patógenos pela bota que é utilizada na visita em outras granjas. Os funcionários, então, são parte importante, bastante importante nesse processo. É interessante a orientação dos funcionários, porque às vezes foi feito todo esse trabalho de isolamento, desinfecção e de colocação de telas nos aviários, porém o funcionário tem mais aves na casa dele do que tem dentro da própria granja, e ele pode estar transmitindo esses patógenos para o sistema produtivo. A criação de canarinhos é uma prática bastante comum, a gente sabe disso, e essas aves, conforme mencionado anteriormente, elas podem transmitir patógenos para as aves de produção e o homem, o funcionário, está fazendo o carreio desses patógenos para dentro do sistema produtivo. É importante que eles saibam da importância da biosseguridade para o sistema produtivo e dos riscos que pode ter uma simples criação de canarinho ou de galinhas na casa dele, que ele saiba do risco que isso pode gerar para o sistema produtivo e consequentemente, para o trabalho dele. O programa de biosseguridade, então, ele é composto por vários elos. O objetivo foi passar por alguns poucos tópicos. Então, nós temos uma corrente formada por vários elos que formam o programa de biosseguridade. E é quase um clichê, mas a resistência dessa corrente do programa de biosseguridade é igual à resistência do elo mais fraco que forma essa corrente.
Então, se eu tenho um isolamento muito bom, eu tenho um controle de tráfego muito bom, o meu sistema de higienização é bom, mas eu não faço uma educação continuada do meu funcionário e ele não sabe os riscos que ele pode gerar para o sistema produtivo, o meu programa como um todo se tornou fraco porque esse elo bastante importante ficou enfraquecido pela falta de treinamentos. Então, conforme eu comentei, a ideia era passar por alguns tópicos na área de biosseguridade. Espero que auxilie nas atividades rotineiras dentro do sistema produtivo. Muito obrigado, até uma próxima. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroséries Multimix. Agroséries Multimix, muito mais que nutrição.